desafio do metaverso, como ele está sendo vivenciado pela primeira vez, a gente já pensou algumas coisas sobre isso em ficção científica, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, isso é muito pouco ainda, se comparado à vivência plena que a gente está começando a ter. Ele pode justamente gerar um afã de consumo tão grande ou muito maior do que o que a gente vive na nossa vida cotidiana. Então você vai viver num estúdio pequenininho, só você e seus gatos e cachorros e plantas, né? E vai ter uma vida muito ostensiva no mundo do metaverso, por exemplo. E trabalhando no mundo físico para conseguir manter esse mundo digital. Dentro desse mundo digital, você está numa praça pública, você não está num lugar protegido, você não está num lugar seguro, você está num lugar aberto, né? E nem sempre as pessoas sabem lidar com isso, né? E é um outro jeito de pensar a privacidade, né? E é um lugar que dá medo, na verdade, porque a gente não tem limites para o que pode acontecer dentro desse universo ainda, né? E isso pode gerar, sim, problemas de saúde mental que a gente ainda não sabe lidar, que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe como vai funcionar, né? São novas sensações, são novos sentimentos, são novas formas de pensar, novos caminhos mesmo de pensamento, novos tipos de sinapse. Não é tão fácil da gente elaborar e reelaborar isso mentalmente. A gente não tem esse instrumental de antibom. É tudo muito novo, tudo espuma ainda, né? A gente não sabe como lidar com esse universo. Tudo é efetivamente sendo vivenciado pela primeira vez. Meu nome é Patrícia Santana, eu sou formada em Ciências Sociais na Unicamp, fiz meu mestrado em Antropologia, doutorado em História da Arte. Sempre estudei moda desde a graduação e isso fez com que eu tivesse bastante curiosidade sobre o universo do consumo. Transformei isso na minha vida profissional e hoje eu tenho uma empresa de pesquisa de tendências e comportamento do consumidor. O consumo ele pode ser estimulado tanto por coisas que são necessárias do ponto de vista até mesmo fisiológico, como do ponto de vista simbólico, né? No entanto, tanto um quanto o outro, a gente escolhe como a gente vai fazer, ou a gente, se tem possibilidades de escolha, a gente vai tentar, né, escolher, mesmo que seja entre dois, a gente vai tentar escolher entre um e não fazer, a gente também pode escolher, né? Então passa por esse processo de sensação de escolha, né? Isso é muito importante para quem está consumindo, quem está comprando, né? Quem está adquirindo alguma coisa, algum serviço, algum objeto. Mas mais do que isso, a gente é cercado de estímulos que nos fazem pensar e nos fazem desejar soluções e desejar produtos e desejar coisas que podem ou não ser necessárias para a vida que a gente leva, né? Só que esses estímulos eles são muito grandes, eles estão em todos os lugares, né? Quando a gente olha o celular, né? O tempo inteiro publicidade, quando você vê televisão, o tempo inteiro publicidade. Quando você anda simplesmente de ônibus, né, você está sendo estimulado por uma série de, né, nomes, marcas, dentro e fora, né, do metrô, do ônibus. Então a gente está o tempo inteiro sendo estimulado a pensar em produtos, pensar em serviços, pensar em possibilidades, né, de como sanar esses desejos e que vão ser com produtos, basicamente, né? Seja palpável ou não, mas vão ser produtos que vão estar ali sanando nossos desejos. Então a gente fica desse tamanho perto do mundo de estímulos que a gente tem em volta. É difícil sanar, é difícil ter consumo consciente com esse cenário. A gente precisa ter um processo pedagógico super pesado, né, que começa desde a mais ter infância ou a qualquer momento que seja, mas já começar para justamente a gente conseguir fazer as escolhas que sejam realmente pertinentes e que façam a gente ter um futuro, né, que seja mais sustentável. Refletir sobre o papel da universidade como fomentadora de um futuro mais sustentável é muito importante. A gente olhar para a nossa área acadêmica e preparar os nossos jovens. Eles ficam muito entusiasmados e muito inquietos em buscar soluções. Então, dar espaço para eles é o mais importante. Deixar eles falarem, atuarem, um olhar para a sociedade, ver o quanto essa sociedade está sendo impactada, olhar para o meio ambiente, ver o quanto
o meio ambiente está sendo impactado, né? Olhar para a economia e ver o quanto essa economia está sendo impactada. Isso é possível. A universidade possibilita isso, né? Você abrir e estimular os jovens a essa observação, para que os alunos vivam e tenham esse espaço de experimentação e de se posicionarem, né? E de refletirem, para que, quando eles vão para o lado de fora e começam a atuar, os meus alunos trabalham, né? E se envolvem com população de rua, com resíduo, com roupa pós-consumo, meus alunos da graduação, meus alunos do mestrado. Então, eu percebo que isso é muito enriquecedor. Então, eu acho que é um papel, é um espaço importante para os jovens. A transformação digital, ela é algo que já estava acontecendo há um bom tempo. Só que a diferença é que a pandemia concentrou esse processo e deu uma impulsão inimaginável. Então, no primeiro momento, o que acabou acontecendo foi, primeiro, as pessoas ficarem exaustivamente presentes nas redes sociais, né? Então, de, 1, 2 horas que você ficava antes, você passa a ficar 5 horas, né, nas redes sociais. O Instagram e o Pinterest talvez seja os 2 lugares que mais, assim, idealizam, né, como seria ou como deveria ser a vida, né? E quando a gente pensa nesse mundo idealizado, ele causa um impacto de pensar justamente os modelos que a gente estava falando. São modelos muito pesados, muito difíceis, muito específicos às vezes, e que você tenta vivenciar aquilo, não consegue, se frustra. E automaticamente isso vai virar um grande problema, que pode ser inclusive psicológico para aquela pessoa, né? Mas pode ser também um problema social mesmo, né? Dependendo da escala em que isso acontece. Então, as redes sociais, elas vão tomar esse tamanho todo. Mas a gente vai ter que viver com isso. Daqui para frente, a transformação digital não vai andar para trás. Ao contrário, a gente vai continuar, né, avançando. A gente passa a ter a exclusão digital como um problema, inclusive, para todas as esferas. Você vai precisar de mão de obra para o mundo digital, ou que utilize o mundo digital. Isso não vai ser tão fácil, né? Então, a exclusão digital é uma coisa de diversos níveis, assim, né? Você pode falar desde a pessoa que está na rede social e se sente excluída daquele estilo de vida que ela não consegue consumir, até mesmo a pessoa que sequer chega nesse mundo digital. Quando a gente olha para a lógica do varejo de moda hoje, a gente precisa começar a entregar mais valor para esses produtos. E esses valores para esses produtos está muito pautado no sentido de que eu preciso comunicar e trazer para essa consumidora, para esse consumidor, da onde vem essa peça, como que é a cadeia de manufatura dessa peça que está sendo comprada, se ela tem relações justas de trabalho ou se não tem, se as mentes criativas daquela peça que está sendo comercializada são mentes diversas, não só pautadas, né, num homem branco heterossexual, e, sobretudo, né, como reutilizar essa peça, como deixar essa peça versátil e também pensar no descarte dessa peça depois de um processo de utilização, né, no pós-consumo. Então, eu acho que agora chegou a hora do varejo de moda democratizar essa moda sustentável. Eu acho que uma vez que a gente democratizou o acesso da moda há quase 2 centenas de anos, eu acho que agora, né, a partir desse século, a gente precisa democratizar a possibilidade de que vários consumidores possam acessar e consumir essa moda mais diversa, mais sustentável e mais generativa. É fundamental que deixemos de operar na lógica de silenciamentos e violações estéticas e raciais. Precisamos enfraquecer as instrumentalizações desiguais e racistas na sociedade brasileira. E a moda, como agente da cultura material, mediadora dessa transformação, não pode continuar fazendo laço nesses escombros. Do contrário, o revisionismo histórico andará de mãos dadas ao negacionismo, distorcendo intencionalmente o processo social e cultural e relativizando as desigualdades raciais. Primeira coisa é que quando a gente pensa nesse universo de
os modelos que são propostos socialmente, eles não são, de primeira, uma coisa ruim, mas eles podem se tornar ultrapassados, né? Então, agora o que a gente vê é que as caixinhas que foram criadas no século XIX, no século XX, elas são poucas para a quantidade de possibilidades que as pessoas querem expor. Isso se dá por conta da internet. A internet abriu espaço para que as pessoas mostrassem que elas são muito mais multifacetadas. Normalmente a gente não se encaixa em uma caixinha só. A gente circula pelas caixinhas, né? Mas mesmo assim ainda falta caixinhas. Então esses modelos que já existem, eles de certa maneira são muito... Eles acabam podendo ser violências simbólicas em cima das pessoas que estão vivendo e não se encaixam em nenhuma das caixas, né? Então esse processo de ficar buscando o seu lugar, buscando como se expressar, como estar no mundo, né? E não ter nenhum modelo que se adeque, ele é violento. As pessoas podem cair em depressão, elas podem até mesmo, né, pensar em suicídio, em acabar com a própria vida, por conta de não se encontrar no mundo, né? Então é uma coisa bastante violenta, sobretudo do ponto de vista simbólico. Mas hoje a gente vê justamente uma explosão de possibilidades, né, surgindo, aparecendo, e essas pessoas ganhando espaço, essas novas tags, essas novas etiquetas, essas novas categorizações ganhando espaço no mundo. E isso é ótimo, na verdade. Não é nem um pouco ruim, isso não é nem um pouco problemático. Mas ele é mais complexo. Isso mostra o quanto as pessoas são complexas e o quanto elas estavam tentando sempre se adequar durante muito tempo. Então, agora a gente tem uma abertura. O que vai ser do futuro, nesse sentido, a gente não sabe. A gente só sabe que o futuro é mais diverso, ele é mais criativo por conta disso, ele é mais aberto e novas coisas estão para se desdobrar a partir dessa constatação que a gente tem no contemporâneo, né? Então, isso é fato. Num primeiro momento, tem o boom mesmo de consumo, tem o boom de excesso de ações e de vontade de ter, vontade de comprar, porque isso realmente coloca as pessoas de uma maneira muito plena na sociedade que a gente vive, né? Você poder comprar, você poder escolher, e isso coloca as pessoas como agentes, né, sociais. Então, se desde o início a gente faz um processo de educação junto com o processo de inclusão, automaticamente essas pessoas não vão ser compradores compulsivos, alucinados logo de cara. Eles vão, na verdade, já consumir de uma maneira mais consciente. O problema do consumo está quando você compra uma coisa, guarda essa coisa dentro do armário e nunca mais utiliza. E isso vai direto para o lixo. Quando isso acontece, você está jogando no lixo toda uma cadeia de valor e toda uma cadeia produtiva também. Então, você está jogando no lixo o trabalho da costureira, o trabalho do tecelão, o trabalho da bordadeira, o trabalho, por exemplo, né, até mesmo da vendedora, né? Todo mundo que trabalhou para aquela peça tá nas suas mãos, teve o trabalho literalmente jogado no lixo. Então, é aí que entra esse processo de pessoas que vão para o lado do minimalismo. Normalmente, elas estão percebendo, elas sacaram que alguma coisa está errada nesse processo. Por que eu tenho tanta coisa, né? Então, aí a pandemia trouxe esse tipo de autocrítica, né? Por que eu tenho tanta roupa? Por que meu guarda-roupa está tão abarrotado, né? O problema não é a quantidade que você tem. Na verdade, o problema é você não usar, é você não consumir, é você não colocar isso como algo que expressa socialmente, culturalmente, dentro do seu grupo, ou dentro de uma coisa até macro, né, da sociedade mesmo como um todo, quem você é. Então, quando você faz isso, aí é um problema realmente. Agora, quando você tem um monte de roupa e usa todas elas, porque tem gente que usa todas elas, aí não tem problema nenhum, porque a pessoa está exercendo essa identidade criativa delas. Às vezes ela precisa de tudo aquilo mesmo para ser criativa. No caso dos minimalistas, eu acho que tem um pouco dessa questão, um pouco de culpa, inclusive, né? Essa autocrítica traz um pouco dessa culpa, mas tem também tem alguém que já teve muito, que já teve esse boom do consumo, né? Já passou por isso, ou foi criado para ser uma pessoa muito consumista. E isso passa por todas as frentes, né? Então você tenta usar objetos e serviços que já estão aí, ao invés de tentar colocar mais uma coisa nova no mundo, consumir mais uma coisa nova. Então faz parte também da gente pensar, né, nesse consumo minimalista, formas alternativas de você consumir sem precisar comprar. Então, a gente sempre liga, né, comprar com consumir. E hoje em dia, isso pode ser questionado. Você pode consumir sem comprar.
Você pode consumir alugando, você pode consumir emprestando, você pode consumir trocando, né? Então, são outras formas de valor que estão circulando, que não só a do dinheiro. A obsolescência programada, historicamente, ela é uma invenção norte-americana para desenvolvimento de design. Então, é para impulsionar a indústria, né, do design. Enquanto a maioria dos europeus vão seguir um formato Brown, ou seja, um formato de um eletrodoméstico que dura para sempre, né? Nos Estados Unidos eles vão por outro caminho, né? Então a cultura estadunidense vai para um caminho de não só do objeto quebrar, na verdade não é isso, é ele se tornar simbolicamente obsoleto, ou seja, você olhar e falar assim: agora eu quero uma geladeira nova, porque a geladeira branca está ultrapassada, eu quero uma geladeira agora, né, preta, vermelha, azul, né? Então você muda, na verdade, a ideia do que torna um objeto obsoleto. Não é ele quebrar, não é ele estar ultrapassado enquanto mecanismo, né? Ele fica ultrapassado do ponto de vista simbólico, do ponto de vista estético, muitas vezes, né? Então ele não expressa mais aquilo que eu quero expressar. Então, esses são dois caminhos que o design, né, pode seguir. E a obsolescência programada, vamos dizer assim, é o que ganhou. Né? É o que realmente acabou entrando na lógica para todo mundo. Muitas vezes esse diálogo, essa transferência de ideias e de anseios, de desejos de mudar um futuro do planeta, ela necessita de tempo para ser compreendida, né? E para isso, acredito que, por exemplo, dos desafios que temos nas empresas, no nosso cotidiano, na sociedade em geral, gerar uma nova economia circular, uma nova economia que considera o conhecimento local como uma manifestação importante, que considera a criatividade, né, no fazer, no criar produtos que podem ser menos impactantes para o planeta, para o nosso meio, para os ecossistemas, e com isso pudesse estabelecer então sementes de novos debates, de novas ideias e de novas aspirações para um futuro do planeta. É necessário, sim, que as grandes empresas, né, e não só as grandes, todas as empresas, porque todas elas vão usar insumos de alguma maneira, mesmo que seja serviços. A gente vai usar energia, a gente vai usar plástico, a gente vai usar madeira, a gente vai usar papel, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem impacto, né? A gente ocupa espaço, né, físico, geográfico, então não tem jeito da gente não pensar que isso não tem impacto, sempre tem impacto, né? Basta você estar presente, basta uma empresa estar presente no mundo que ela vai causar impacto. Agora, como a sociedade vai lidar com essas compensações é que é realmente um direito dela. Ela pode exigir e deve exigir essas compensações, né? Então, por quê? Porque, afinal de contas, se a gente está na lógica capitalista, você está ganhando aqui, né? E você está tirando justamente algo que pertence ao grupo como um todo, à sociedade como um todo, tem total direito de exigir que você devolva isso de alguma maneira. Pode ser em outra moeda, né? Mas isso precisa ser devolvido. Pode ser em árvores, pode ser em espaços de lazer, pode ser em espaços de infraestrutura para a sociedade, em escolas, pode ser de diversas maneiras. Mas que você tem obrigação, sim, de colocar isso de volta, sem dúvida nenhuma, né? É uma exigência super válida e legítima da sociedade falar para essas empresas: olha, vocês têm que pagar. Outro exemplo também de programa ambiental muito utilizado, e que esse eu super recomendo também, são os programas relacionados à gestão de resíduos. Cada vez mais as empresas devem identificar quais os resíduos que ela gera, né? Quais os resíduos que não têm as tratativas adequadas, e saberem trabalhar estas questões. E para isso, hoje existem muitas soluções, muitas startups também estão se propondo a ajudar na coleta de resíduos, na destinação correta. A gente tem a lei de resíduos sendo aplicada cada vez mais e rigorosamente. Então, assim, hoje não é mais nem uma questão de boas práticas também, é uma questão de estar em cumprimento com a lei
em seguir aquilo que é uma obrigatoriedade, né? Assuntos atrelados a essa gestão de resíduo também, vocês podem escutar temas como economia circular, logística reversa, tudo isso tem muito essa relação dessa tratativa que as organizações devem dar aos seus resíduos. Quando a gente pensa nesse processo, a gente vê o quanto é difícil a gente pensar em economia circular, porque a economia circular é um outro universo, né? Primeiro que ela não está só focada na produção de objetos e coisas assim, né? E serviços e tudo mais. Ela, na verdade, está pensando em todo mundo que está envolvido numa determinada economia circular. Pessoas, objetos, capital, né? Então, tudo circular ali. E isso de uma maneira bem simples. Eu estou simplificando bastante, uma coisa que é bem mais complexa também. Mas você deixa tudo circulando ali. Então você segura capital, você segura os objetos, os produtos, os insumos ali dentro, circulando e sendo utilizados até o máximo possível, né? Principalmente quando a gente pensa em insumos, né? Então é não descartar algo que já foi extraído da natureza e usar o máximo possível, de preferência para sempre. Porque se você pode reprocessar esse insumo, não tem problema. As pessoas podem continuar comprando, inclusive, desde que você não retire novos materiais, né? Esse extrativismo não exista ou seja diminuto, né? Isso é possível? É possível. Isso é feito? Não, isso não é feito. Isso vai ser feito em médio prazo? Provavelmente ainda não. Mas isso pode ser um futuro para longo prazo. E é um futuro viável. É o único futuro viável, inclusive praticamente, é a economia circular. É a gente conseguir justamente fazer com que as coisas que já foram retiradas da natureza permaneçam o máximo possível em circulação no uso, ao invés de ir lá e retirar novas, né? Então, isso vale para tudo, desde ouro até plástico, entendeu? Quanto mais a gente conseguir reprocessar, né, melhor. É uma mudança de postura. Então, isso não é uma coisa fácil. Vai ter muita gente reclamando, muita gente dói, né? Qualquer transformação dói, ainda mais uma transformação social. Então, inevitavelmente, a gente vai ver muita reclamação aí para frente, quando a gente fala assim, vou ter uma postura circular na empresa. Pronto, lá vai de novo, a gente tem que pensar num monte de transformação, num monte de novos hábitos, né? Dói ter novos hábitos. E é isso que muitas vezes a gente vai precisar fazer para a gente ter um futuro viável.